Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. A igreja está muito bonita hoje, né? Está crescendo, glória a Deus por isso. Né? Vejo aqui muitos postinhos novos, isso é bom, né? Isso alegra o nosso coração. Sinal que a obra do Senhor está sendo feita, vidas estão sendo alcançadas, né? Isso é muito bom, glória a Deus. E eu quero agradecer já ao pastor Sérgio, né, pelo convite. Faço dele as minhas palavras também, né? Criamos aí laços já com os irmãos, né? A gente já se sente à vontade aqui, né? Glória a Deus por isso. E nós estamos no mês da família, né? Mês, um tema muito importante, e o Senhor nos trouxe essa responsabilidade de trazer uma palavra sobre família. E eu quero ler com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 33. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos, e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou desse seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia, os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu me trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçarmos a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado que vai em frente, e no passo dos meninos até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. E Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Até aqui. Meus irmãos, eu quero começar aqui a nossa ministração fazendo algumas perguntas para você. A sua família é uma família complicada?
A sua família é uma família que briga muito, tem muitos desentendimentos. Às vezes você olha assim para a sua família e pensa assim: meu Deus, que família briguenta, que povo complicado. Eu acho que pelo menos a maioria de nós aqui já deve ter passado por situações assim, né? Agora, se você acha que a sua família é complicada, eu vou te falar de uma outra família bem complicada aqui. Não são só as famílias de hoje, mas as famílias de antigamente, e até mesmo as famílias que nós vemos na Bíblia, eram famílias complicadas. É cada família complicada que a gente vê na Bíblia, meus irmãos, que dava para fazer aqueles programas de entrevista. Sabe aqueles programas de TV, Casos de Família? Dava muito programa, viu? E está aqui em Gênesis uma das famílias mais problemáticas da Bíblia, a família de Abraão. Você já fez uma análise sobre a família de Abraão? Porque a gente fala muito assim: Abraão, pai da fé, né? Isaac, Jacó. Mas já reparou nos problemas que essa família tem? Começando por Abraão, passando pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A história dessa família começa lá em Ur dos Caldeus, uma terra de idólatras. É desse meio que sai Abraão. Ele sai do meio de uma terra de idólatras, né? O Senhor chama ele do meio de idólatras. Deus chama Abraão para uma peregrinação, fazendo promessas a ele, dizendo que iria multiplicar os seus descendentes, os seus descendentes herdariam uma terra. Abraão, ele obedece ao Senhor, né? Ele sai nessa peregrinação. Só que no meio da sua história, em um dado momento, ele vai para o Egito. E você se lembra o que acontece lá no Egito? Abraão, ele chega para sua esposa, Sara, e fala o seguinte: olha, você é muito bonita, e eu tenho medo que o pessoal daqui, desse país, me matem por sua causa. Então você vai dizer o seguinte, Sara, você não vai dizer que é minha esposa, você vai dizer que é minha irmã. E foi assim que eles foram para o Egito. Chegando lá, Faraó descobre que não era bem assim. Descobre que Sara era esposa de Abraão. Abraão foi pego na mentira. A meia verdade que para nós é mentira, né? E já começa aí a gente ver os problemas que começam já na primeira geração. Abraão era um homem que de vez em quando contava uma mentirinha. E essa não foi a primeira e única vez, porque houve outra vez. Num outro momento, Abraão ele vai morar numa cidade chamada Gerar, e ele comete o mesmo erro que cometeu lá no Egito. Ele fala para Sara: olha, fala para os homens daqui que você é a minha irmã. Mas Abimeleque fica sabendo que não é assim. Manda chamar Abraão, chama a atenção de Abraão, e mais uma vez Abraão é pego na mentira. Passando para a segunda geração, nós vamos para Isaac, o filho de Abraão, que vai num determinado momento também de fome para a cidade de Gerar, e lá ele comete o mesmo erro do pai. Ele vira para sua esposa Rebeca e fala: olha, Rebeca, você é muito bonita, os homens daqui podem me matar por sua causa, então você diga que é a minha irmã. É a mesma coisa que aconteceu. O rei daquela cidade fica sabendo, chama Isaac, chama a atenção dele, ele é pego na mentira, mas não acaba aí. Nós vamos para a terceira geração dessa família. E o negócio fica ruim de vez, porque agora é a história de Jacó e Esaú. E você sabe essa história. Essa história, né, começa lá com Isaac, já idoso, chamando seu filho Esaú, pedindo para que ele trouxesse um guisado
para que ele comesse, se satisfizesse e abençoasse Esaú, desse sua bênção a Esaú antes de morrer. Mas a mãe ouve a conversa, vai até Jacó e fala: Jacó, olha só, eu quero que você receba a bênção. Então, vai lá no rebanho, pega 2 cabritos, eu vou preparar o guisado para o seu pai, você faz isso, faz aquilo, se disfarça do seu irmão, vai lá e pega a bênção que é sua. Toda uma família envolta aí num drama de mentira. Jacó, meus irmãos, ele faz jus ao nome que tem. O nome Jacó significa usurpador, trapaceiro, enganador. E parece que a história da família ela atinge o auge da mentira, da enganação aqui com ele, né? Ele tira vantagens do seu irmão, ele tira vantagens do seu pai, ele vai para a casa do seu tio, engana o seu tio, depois tira vantagem do seu tio, é enganado pelo seu tio. Olha que família. E se você continua lendo a história, depois você pode continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que não acaba em Jacó, porque as tramas alcançam os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, por odiarem José, vendem o seu irmão, inventam uma mentira para o seu pai, e eles vivem anos em torno dessa mentira. Olha que família complicada essa família de Abraão. Uma história de mentiras, de erros, irmão contra irmão, um querendo tirar vantagem do outro. É claro, meus irmãos, nós estamos expondo os erros dessa família, mas nós sabemos que em todas essas falhas humanas, Deus estava cumprindo os seus propósitos. Deus ele trabalha até mesmo nos erros humanos para realizar aquilo que ele designou. E até mesmo famílias complicadas como essa de Abraão podem cumprir os propósitos soberanos de Deus, porque é por meio dessa família complicada que veio a nação de Israel. É por meio da nação de Israel que veio a tribo de Judá, e é por meio da tribo de Judá que veio o Messias, o Salvador do mundo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então Deus pode levantar até mesmo de uma família problemática uma bênção. Mas no meio da história dessa família complicada, há coisas boas também. A demonstração, por exemplo, de fé de Abraão, né? Isaac também creu na promessa de Deus. E aqui, meus irmãos, nós lemos em Gênesis 33 uma outra coisa boa que aconteceu nessa família. Nós estamos diante aqui de um momento de reconciliação. Jacó já estava há muito tempo na casa do seu tio Labão. Quando começou a ter muitos problemas com o seu tio, ele decide fugir, levando a sua família. Ele parte em direção à sua terra, a terra de Canaã. E Jacó sabia, meus irmãos, que nessa volta ele iria ter que lidar com um problema do passado. Ele sabia que nessa volta ele ia ter que encarar o seu irmão. Vamos pensar aqui, meus irmãos, talvez até o pai dele também, né? Será que Jacó não levou um puxão de orelha do pai quando voltou para casa? E ele não sabia como é que seria esse encontro. A gente vê toda uma preparação. Você lê o capítulo anterior e você vai ver toda uma preparação que Jacó faz. Talvez a sua cabeça estivesse ali girando em torno de muitas perguntas. Será que Esaú ainda estava com raiva? As últimas palavras de Esaú para Jacó, antes dele fugir,
depois de ter enganado seu pai, foram ameaças de morte. Esaú prometeu matar o seu irmão. Então, a gente voltando no capítulo 32, Jacó envia mensageiros até o seu irmão. E quando esses mensageiros eles voltam, eles dizem o seguinte: Jacó, o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Imagine o coração de Jacó. Jacó não está com um exército. Ele está com uma família. Mulheres, crianças, rebanhos. E o seu irmão, na mente dele, o meu irmão cheio de raiva, está vindo ao meu encontro com 400, com um exército. Meu irmão está vindo contra mim com um exército. O texto diz para nós que Jacó ele se encheu de medo e angústia. E aí ele começa toda uma preparação. Ele divide as crianças com as suas mães, divide os rebanhos, porque ele pensava o seguinte: olha, se ele atacar um grupo, os outros grupos conseguem fugir. E aí ele envia presentes para o seu irmão, ele tenta apaziguar a situação, ele tenta acalmar a ira do seu irmão. Só que no meio dessa história toda, algo muito interessante aconteceu. No capítulo 32, capítulo anterior que nós lemos, nos mostra também, meus irmãos, o momento mais importante da vida de Jacó. Nesses momentos em que ele se preparava para encontrar com o seu irmão, ele tem um encontro com Deus. A partir do versículo 22 do capítulo anterior, diz que Jacó ficou sozinho, já alta madrugada. O texto diz que um homem se lançou sobre Jacó e lutava com ele. Parece que a cena aqui, meus irmãos, é um jiu-jitsu mesmo, sabe? Os dois ali querendo um prevalecer sobre o outro. Só que Jacó percebeu que aquela luta não era contra um homem qualquer. Jacó percebeu que aquele encontro era com Deus. E no meio dessa luta, o texto diz que o dia já estava raiando. Deus toca na coxa de Jacó. E Jacó fica manco para o resto da vida. É interessante, meus irmãos, porque a imagem que o texto nos passa é de uma luta que Jacó ele estava se esforçando demais. Ele se esforçava demais para vencer essa luta. E Deus, com um simples toque, deixa Jacó manco para o resto da vida. Ele é marcado para o resto da sua vida nesse encontro. Só que mesmo com essa dor terrível, Jacó diz assim: olha, eu não te solto se você não me abençoar. A gente entende que Jacó sabia que ele não estava lutando por qualquer um. O que acontece ali, meus irmãos, é que Deus então ele muda o nome de Jacó para Israel. Jacó deixa de ser o enganador, o usurpador, o trapaceiro, para ser agora aquele que luta e prevalece. Aleluia! A vida dele é mudada nesse encontro com Deus. O seu caráter é tocado por esse encontro com Deus. Ele é marcado para o resto da sua vida por causa desse encontro com Deus. A partir daquele momento, todos os dias que Jacó
se levantar pela manhã, ele vai se lembrar daquele encontro com Deus, porque ele ficou manco para o resto da vida. E foi esse encontro com Deus que preparou Jacó, agora em Israel, para se encontrar com seu irmão Esaú. Jacó foi ao encontro do seu irmão não mais como Jacó, mas como Israel. Aleluia. E o encontro com Esaú é completamente diferente daquilo que Jacó imaginou. Porque o texto diz que Esaú corre ao encontro do seu irmão, abraça o seu irmão e beija o seu irmão, e os dois choram ali. Nós estamos diante de um momento de reconciliação. Um momento de reconciliação nessa família de Abraão. Um momento muito bonito de uma família complicada. Os filhos de Jacó também vão viver isso mais tarde, quando José perdoa os seus irmãos pela traição. Meus irmãos, reconciliação. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Reconciliação. Talvez haja famílias que necessitem disso, se reconciliar. A palavra reconciliação significa restituir a paz ou restituir as boas relações que foram perdidas. A ideia dessa palavra restituição é transformar a inimizade em afeto. E aqui, meus irmãos, eu preciso dizer que a reconciliação ela é necessária no meio humano, porque um dia o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Éden, muita coisa foi destruída. Relacionamentos foram destruídos. O pecado trouxe inimizade. O pecado trouxe uma inimizade entre o homem e Deus. O pecado destruiu o relacionamento que havia entre o homem e Deus. Essa é uma relação vertical. Foi destruída pelo pecado. Mas não foi só isso, porque o pecado destruiu as relações horizontais. O pecado destruiu a minha relação com o meu próximo. Você vê que imediatamente após o pecado, marido e mulher já estão se acusando diante de Deus. O pecado então ele destrói relacionamentos entre os humanos. Meus irmãos, e não é só isso, porque o pecado destrói a nossa relação conosco mesmo. O homem tem dificuldade de estar em paz consigo mesmo, de lidar consigo mesmo. E como se não bastasse, o pecado destrói a nossa relação com a criação, com a natureza. O pecado, meus irmãos, é uma maldição que destrói tudo. Nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação conosco mesmo e nossa relação com a criação. E foi para reconciliar tudo isso que nosso Cristo veio. Aleluia. Cristo Jesus veio cumprir o ministério da reconciliação. Romanos capítulo 5, aliás, versos 9 a 11 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. É o que diz também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Cristo veio reconciliar. A primeira relação que precisa ser reconciliada, a primeira relação que precisa ser restituída à paz, é a nossa reconciliação com Deus. Essa é a primeira, porque sem essa não existe as outras reconciliações. Por isso a gente olha para essa história de Jacó e vê que antes de encarar o seu irmão, Jacó teve que encarar Deus. O pecado, meus irmãos, trouxe uma relação de inimizade entre o homem e Deus. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas a morte e a ressurreição de Cristo nos reconciliou com Deus. E agora nós temos paz com Deus e carregamos uma mensagem de reconciliação, pregando ao mundo essa reconciliação trazida pelo sacrifício de Jesus. Mas essa reconciliação não foi apenas entre o homem e Deus, porque a obra de Jesus na cruz foi completa. Já falamos aqui que o pecado destruiu outros relacionamentos também, e Cristo também veio reconciliar esses outros relacionamentos. Cristo veio reconciliar os homens entre si. Cristo veio trazer a paz novamente nessa relação horizontal entre os homens. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual destruiu a inimizade. Esse texto é muito interessante. Esse texto, Paulo está falando da reconciliação que Cristo fez entre judeus e gentios. Paulo usa aqui uma expressão, ele fala o muro da inimizade. Você sabe o que é esse muro da inimizade? Lá no templo de Jerusalém, nos templos de Jesus, havia um muro que separava o pátio dos gentios da área reservada apenas para os judeus. Nós sabemos que outros povos visitavam também Jerusalém, visitavam o complexo do templo, mas os gentios não podiam passar daquele muro. Os gentios só poderiam ir até o pátio dos gentios. Então havia um muro separando essas alas. E ao longo desse muro havia inscrições em vários idiomas dizendo o seguinte: olha, você é culpado da sua morte se você não é judeu e ultrapassar esse muro. Paulo parece que tem esse muro em mente quando ele diz muro da inimizade, porque os judeus não permitiam os gentios se aproximar desse muro adentro no complexo do templo.
Esse muro, ele era um símbolo de inimizade. Havia, meus irmãos, nos tempos de Jesus, um ódio entre judeus e gentios. Os judeus odiavam os gentios, porque eles se achavam o povo da aliança, se achavam melhores que os outros povos, os exclusivos de Deus. Enquanto que essa atitude dos judeus suscitava também nos gentios um sentimento de ódio. Então, quando a gente diz assim, judeus e gentios, meus irmãos, nós estamos falando aqui de Corinthians e Palmeiras. A gente está falando de Brasil e Argentina. A gente está falando de gente que não se dá. Pior ainda, gente disposta a matar um ao outro. Tamanha era a inimizade entre judeus e gentios. Mas Paulo diz que Jesus destruiu a barreira, o muro da inimizade. Esse texto está dizendo que Jesus, com a sua obra, colocou na mesma igreja judeus e gentios, fazendo dos dois um. Amém. Glória a Deus. A cruz de Cristo reconciliou os homens. E Paulo coloca o pior exemplo possível que ele poderia dar de povos inimigos reconciliados pela obra de Jesus. A igreja é isso, meus irmãos. É só a obra de Jesus que consegue nos reunir aqui. É só a obra de Jesus que consegue manter de pé uma instituição com pessoas tão distintas. O que nós vemos aqui, meus irmãos, nós não conseguimos ver no mundo. Porque o mundo separa o homem em classes. E hoje ainda mais nós vemos isso. Uma sociedade dividida entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre pretos e brancos. Uma sociedade dividida em faixas etárias. Mas na igreja de Jesus, todos estão no mesmo corpo. Aleluia. Fazendo parte do mesmo corpo, do mesmo reino, porque a cruz de Jesus é poderosa para destruir qualquer inimizade que o homem possa levantar. Porque Cristo nos trouxe o ministério da reconciliação. Amém. E quando nós falamos que Cristo reconcilia pessoas, eu penso que isso também pode e deve alcançar as nossas famílias. A reconciliação que Cristo veio trazer, meus irmãos, é poderosa. E é difícil para mim, meus irmãos, entender como que famílias de pessoas que seguem a Jesus não conseguem conviver em paz. Olha, meus irmãos, numa família onde há pessoas crentes e não crentes, a gente busca a paz na medida do possível. É isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 18. É isso que Paulo diz? Agora, numa família onde todos se dizem seguidores de Jesus, todas as barreiras já foram derrubadas na cruz. Se Cristo destruiu a inimizade entre judeus e gentios, por que Ele não poderia destruir a inimizade numa família de crentes? Se a reconciliação
não acontece, meus irmãos. Eu penso que está na hora de irmos para Peniel. Peniel é o nome daquele lugar em que Jacó se encontrou com Deus, onde ele foi tocado por Deus antes do seu encontro de reconciliação com seu irmão. Foi aquele lugar em que Jacó foi marcado por Deus para o resto da sua vida, antes de se encontrar com Esaú. Peniel significa face de Deus, é o nome que Jacó deu para aquele lugar. Peniel. Ele diz assim: vi Deus face a face. Aquele encontro de Jacó transformou ele de tal maneira em Peniel que até o seu nome foi mudado. E aquela reconciliação com Esaú, que era algo difícil, porque aquela mágoa de Esaú ela parecia ser tão grande, né? Ele chegou a jurar o sermão de morte. O problema era grande, né? Esse encontro ele poderia ter sido catastrófico, porque Esaú tinha um exército. Mas tudo aquilo foi transformado num encontro com Deus. Uma vida de mentiras foi perdoada. Glória a Deus. Jacó e Esaú passaram a conviver em paz. O texto mais para frente vai dizer que juntos eles sepultaram seu pai Isaque. Reconciliação, meus irmãos. Será que Deus não pode fazer isso com as nossas famílias também? Amém. Será que esse ministério da reconciliação não pode nos alcançar? Algumas lições rápidas que esse texto mostra para nós. A primeira coisa que eu tenho nessa história da família de Jacó é que Deus pode fazer coisas maravilhosas com a sua família, mesmo que ela seja complicada. Nós começamos falando aqui, meus irmãos, quanto que a família de Abraão, Isaac e Jacó era uma família complicada. Mas foi a família que Deus escolheu para ser a linhagem do Salvador do mundo. Toda família tem complicações, a sua não é. Tem pecados, tem dificuldades, mas mesmo assim, Deus pode realizar grandes coisas na sua família, por meio da sua família. Aleluia. Segunda coisa, o ministério da reconciliação pode e deve alcançar as nossas famílias. O sacrifício de Jesus reconcilia o homem com Deus e reconcilia o homem com o seu próximo. E isso inclui os nossos familiares. Meus irmãos, uma família de crentes já possui o necessário para essa reconciliação. Amém. Já possui. Todos ali já possuem o mesmo Espírito Santo. Todos ali já foram alcançados pela graça. Todos ali estão já com seu nome escrito no livro da vida. Agora, se a reconciliação não está acontecendo, é porque está faltando um encontro com Deus. Porque as barreiras já foram derrubadas na cruz. Cristo já derrubou as barreiras, meus irmãos. O que é que está impedindo a reconciliação? Terceiro e último, comece por você. Comece por você tendo um encontro com Deus.
vá para Peniel. Essa reconciliação que é a destruição da inimizade, meus irmãos, ela não pode ocorrer se há áreas da nossa vida que a gente não permite Deus tocar. É interessante, Deus toca na articulação da coxa de Jacó. E o nome Jacó dá o sentido daquele que segura a perna, aquele que trapaceia segurando a perna. É na perna que Deus toca Jacó. Se a reconciliação não tem acontecido, meus irmãos, é necessário se perguntar: tem alguma área na minha vida que eu não estou deixando o Senhor tocar? E aí preciso ir para Peniel. E provavelmente o Senhor vai fazer você mancar o resto da sua vida nessa área da sua vida. Jacó ele perdeu aquela luta, mas ele ganhou. Ele perdeu para Deus. E quando a gente perde para Deus, a gente ganha. Aleluia. Glória a Deus. Vá para Peniel. Tenha um encontro com Deus. Perca para Deus. E você vai ganhar. Aleluia. Deixe Deus tocar nas áreas da sua vida. Talvez o orgulho, talvez mentiras, pecados. Talvez essas sejam as barreiras que estejam impedindo a reconciliação entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Vá para Peniel e tenha um encontro com Deus, Glória a Deus. para que a reconciliação seja possível. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor,